Para algumas pessoas, tocar nesse assunto é delicado, é evitável, eles não querem nem saber. Mas a Bíblia ela fala a respeito do estado dos mortos, onde eles estão, como eles estão e o seu destino também. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito do estado dos mortos. E você que é novo aqui, se inscreva no meu canal, deixe seu like, comenta. Você que já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse trabalho. Vamos ao vídeo. Para os gregos antigos, a morte significava entrar em um estado de sono. Era ir dormir. Escritores conhecidos, consagrados, gregos antigos, eles diziam, como Homero, que o sono era a irmã gêmea da morte. Sócrates, condenado à morte por envenenamento, ele disse que se morrer é dormir sem sonhar, isso deveria ser maravilhoso. Mas o que realmente a Bíblia fala a respeito do estado dos mortos? Quando o corpo físico ou a vida no corpo físico ela cessa. Daí então a alma, o espírito, será que continuam em um estado consciente ou eles irão dormir? Aqui nós entendemos pela Bíblia que, ao contrário do que os gregos pensavam, por exemplo, ao inverso disso, a existência era comparada ao sono. Veja o que Davi ele escreveu no Salmo 17, quando ele diz: "Quanto a mim, contemplarei a tua face, na justiça eu me satisfarei da tua semelhança, quando acordar." Veja só que ele está dizendo que vai encontrar com o Senhor quando ele acordar, e na sua existência é que ele está dormindo. A exegese mais fiel desse texto está aqui dita por Moisés no Salmo 90 e no verso 5, quando ele diz assim: "Tu os leva como corrente de água." Ele está falando da existência humana, né, dos nossos anos aqui. Aí Moisés ele diz assim: olha, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. Mas frise nessa expressão, são como um sono. Tá? Então, ao contrário do que se falava, a Bíblia atesta é que a nossa vida, a nossa jornada aqui é como um breve sono, né? E que ao acordarmos desse sono, ou seja, deixarmos esse corpo, estaremos com o Senhor. Então, eu prossigo nesse vídeo dizendo que existe um estado, existe uma condição atual, como os mortos estão descrita pela palavra de Deus, pela Bíblia. E aqui eu vou me prender 4 pontos e gastar mais tempo falando dos justos, né? Como é o estado dos justos. Em primeiro lugar, os justos, eles estão em um estado na presença de Deus. Eles estão na presença de Deus. Eles estão com Deus, eles estão com o Senhor. Repare esse texto que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 1 e 23, que ele diz o seguinte, olha: "Mas de ambos os lados estou em aperto, né? Tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor, para mim muito melhor." Repare que a expressão de Paulo é estar com Cristo, porque ele tinha a ciência, a noção, a revelação, podemos dizer, de que quando o justo, o crente morre, ele está em um estado na presença de Deus, ele está na presença de Deus. Em segundo lugar, o justo, quando ele morre, ele vai ao paraíso. Veja o que o Apocalipse, no capítulo 2
e no versículo 7, João, né, teve a revelação. Essa é a carta à igreja de Éfeso, e ele fala justamente a esse respeito. Ele diz assim, olha, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus falando, claro, João só escreveu. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Né? Ele usa a expressão paraíso de Deus. Então, o justo, quando ele morre, ele vai para a presença de Deus, ele está diante de Deus e ele está no paraíso de Deus. E o texto, embora não use a palavra direto, como ele usou aqui nessa carta, João, à igreja de Éfeso, mas no Apocalipse 22, você pode conferir 22, o verso 1 e 2, você percebe que nas entrelinhas João é revelado a respeito do paraíso, que é o destino dos justos quando partirem dessa vida, tá? E diz assim, ó, e mostrou-me o rio puro da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Aqui ele usa a expressão árvore da vida, e lá ele diz, quem vencer vai comer da árvore da vida. E aonde está a árvore da vida? No paraíso. Tá? Então, em primeiro lugar, os justos estão com Deus. Em segundo lugar, os justos estão no paraíso. E em terceiro lugar, os justos eles estão vivos e conscientes. Repare esse texto aqui, meus irmãos, e é interessante você meditar nele, porque é uma resposta que Jesus ele deu aos saduceus. Você me entende o seguinte, que no período neotestamentário, nos dias de Jesus, existia uma grande seita chamada os saduceus. E eles se destacavam pelo fato de não acreditar na ressurreição. Né? Esse assunto de ressurreição não era bem aceito pelos saduceus. De maneira que Jesus, ao responder-lhes um questionamento, ele diz assim, olha, e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas ele é Deus dos vivos. Então, o justo, ao partir desse mundo, ao partir daqui, ele está vivo e consciente. É claro que a Bíblia ela fala que existe um espaço de tempo da ausência corpórea, ou seja, quando o crente morre, ele fica em um estado fora do corpo, até esperando a ressurreição, mas esse estado não é um estado totalmente inerte, inanimado, não é um estado de sono, mas é um estado de consciência e ele está vivo. Tá? Quando essa palavra foi Deus quem falou para Moisés na sarça ardente, e ele disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, é claro que os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, já tinham morrido há muito tempo, mas Deus estava revelando que eles estavam vivos, né? Eles estavam vivos. Então, o justo, quando ele morre, o seu estado hoje é um estado que está vivo e consciente, tá? Deixa eu prosseguir aqui, que tem outra coisa interessante que eu vou dizer para os irmãos, que
se eles estão vivos, no quarto ponto, eu coloquei aqui que o justo, quando ele passa para o Senhor, usamos essa expressão, quando ele parte dessa vida, ele em quarto lugar, ele está descansando, tá? Ele está descansando, está ao lado de Jesus, está no paraíso, está consciente e está descansando. Repare Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, o que o Senhor ele fala através aqui do seu Espírito, e João escreveu, e ele diz assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras sigam. Descansar aqui, meus irmãos, não é o fato de estarem no céu dormindo, né? Não, descansar aqui fala do descanso da labuta, do trabalho prestado ao Senhor enquanto passaram pela existência aqui na terra, tá certo? Então, os mortos, as pessoas que morrem em Cristo, justos, eles estão em descanso. E é interessante ver essa expressão de João, que as suas obras, elas seguem, né? E seguiram eles até a eternidade. É porque o justo, as suas obras, ele os leva para o céu porque ela ainda está frutificando, né? E aguardando o que vai acontecer aqui no dia da abertura dos livros para ele ser galardoado. Repare que ele está descansando, né? Ele está descansando na glória, está descansando no paraíso, e as suas obras, elas o seguiram porque ele está aguardando ainda ser galardoado. É isso que diz aqui em Apocalipse, capítulo 20, e o versículo 12, que diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo o que, irmãos? Segundo as suas obras, tá? Segundo as suas obras. Então, eles serão julgados, né, no tribunal de Cristo, e ser galardoado pelo que eles fizeram em prol do reino de Deus. Então, você repare que em todos esses estágios, né, não existe espaço para concordarmos ou mesmo alinharmos com a doutrina do sono profundo da alma, de forma alguma. Porque ao morrer, ao partir desse mundo, tanto justos como injustos, eles partem e vão a caminho da eternidade de forma consciente, tá? E aí eu deixei 2 versículos para me discutir com vocês a respeito do estado dos ímpios. Se o justo ele vai imediatamente para a presença de Deus, se ele vai para o paraíso, se ele está vivo, se ele está descansando da luta, da labuta aqui da terra que ele teve, e aonde e como estão os ímpios. Como está o estado dos ímpios? Qual o estado dos ímpios na íntegra? O que a palavra fala a respeito dos ímpios? Repare que no Novo Testamento nós não temos muitas referências a respeito dos ímpios, né? A respeito do estado dos ímpios. Apenas aquela passagem que fala da parábola do rico e Lázaro, apenas aquela passagem que fala do rico e Lázaro, e dali a gente atesta algumas situações, tá? A primeira é que eles estão em um lugar fixo, estão em um lugar fixo. A segunda
é que eles estão conscientes, estão em um estado consciente, como eles estão agora, estão conscientes, tá? E a terceira é que eles estão separados permanentemente de Deus, né? E isso é o pior, né? Separado, talvez esse seja o pior castigo. Porque hoje, apesar de alguém achar que o mundo está tão ruim, né? Mas existe ainda uma coisa no mundo hoje chamado graça comum. Às vezes por isso que você enxerga um governante, por mais ímpio que ele seja, por pior que ele seja, mas às vezes ele faz ainda gestos de bondade. Isso é a ação de Deus. Mas após a morte, o ímpio, assim como aquele rico na parábola do rico de Lázaro, de Lucas 16, ele vai estar em um lugar fixo, sim, no Hades ou Sheol, está lá no lugar dos mortos. Ele estará ali consciente, sofrendo e sabendo, com o pesar da sua consciência, daquilo que ele desprezou, daquilo que ele abandonou ou daquilo que ele fez pouco caso, né? Então ele estará consciente ali e o pior, não haverá mais oportunidade para salvar. A doutrina do purgatório não é verdade, né? A doutrina da purificação pós a morte não encontra nenhum respaldo nas escrituras, mas ele está ali sofrendo, ele está ali padecendo por conta daquilo que ele realizou aqui na terra ou daquilo que ele não realizou, no caso, aceitar o plano salvífico de Deus para a sua vida. Mas olha essa expressão de Pedro, que é outro que menciona a respeito do estado dos ímpios aqui na terra, na segunda de Pedro, capítulo 2 e o verso 8 e 9. Na verdade é o 9, mas eu vou ler o 8 também. Segunda de Pedro 2, 8 e 9, ele diz o seguinte: porque este justo, habitando entre eles, ele falava de Noé, né? Afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que ouvia sobre as suas obras injustas. Aí ele diz no 9 assim, olha: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, eu encerro esse vídeo falando que há um outro estado dos mortos ímpios, é que eles estão sendo preparados para o grande dia do juízo final, tá? Eles estão sofrendo de forma consciente em um lugar fixo, mas ainda estão esperando, estão sendo preparados para o juízo de Deus que irá vir sobre aqueles que desprezaram o seu plano, tá bom? Que Deus abençoe, que essa palavra ela fortifique o teu coração, que te faça ser mais firme e constante e que não possamos abrir mão de nada da nossa salvação. Sabemos para onde vamos e podemos dizer, assim como disse o apóstolo Paulo, desde agora a coroa da justiça está me preparada, né? Convicção de quem sabia que por qualquer percalço, por qualquer dificuldade que pudera vir aqui a encerrar a sua jornada na terra, mas ele tinha a certeza que um lugar na eternidade era prometido e reservado por Deus. Deus abençoe a sua vida profundamente em nome de Jesus.